Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Águas Curadoras, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Eu quero dizer assim que eu estou emocionado, né? Em a gente que tem assim a oportunidade de ver o que Deus está fazendo na nossa vida, na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você tem algo que Deus tem feito na sua vida, que enche teu coração de alegria. E eu sei das coisas que Deus faz na minha vida, que enche meu coração de alegria. Agora, quando a gente pode assim ver e saber daquilo que Deus está fazendo em outras vidas, daquilo que Deus está fazendo no seu corpo, né? A Igreja de Cristo, outras pessoas que são participantes, que realmente são parceiros, que realmente fazem a parte da Igreja Águas Curadoras, que realmente fazem essa colaboração, que tem compromisso verdadeiro com a igreja, e a gente saber assim, aquilo que Deus tem feito na vida delas é algo que assim, meu coração explode de alegria. Nesse final de ano, eu quero aproveitar aqui a abertura desse culto de hoje, esse culto online, dizer a você o seguinte: a gente está no final do ano, as pessoas querem e tem todo o direito de ter a oportunidade de descansar, inclusive o pastor, né? O pastor não tem uma bateria assim que não precisa de recarregar, precisa de recarregar também, né? Então, assim, a gente precisa descansar também, as pessoas que estão envolvidas em todo o trabalho da igreja precisam descansar, ter um tempo com a sua família. Então, você vai estar vendo a partir desse culto de hoje e os próximos cultos diferentes, né? Que você vai ver uma abertura, de repente, na programação a gente vai conseguir colocar alguns louvores ou não, depende da tecnologia aí, o que está sendo feito, as viabilidades da tecnologia ou não. Ou de repente, se tiver algum louvor, glória a Deus por isso. E se a gente não conseguir colocar louvor, glórias a Deus também, porque a palavra do Senhor nos fala, e em todas as coisas nós devemos dar graça. Então você vai ver nesse culto online de hoje, e nos próximos do final do ano, e no primeiro culto de 2022, você vai ver assim que são cultos diferentes, né? Você que de repente tem assim uma série de questionamentos no teu coração, com relação a Deus, com relação ao teu relacionamento com Deus, o que Deus faz, o que Deus realiza, por que Deus não faz, de repente, você faz uma oração e não tem resposta. Você faz uma pergunta para Deus e esse não tem resposta é assim, né? Entre aspas, né? Não tem a resposta que você gostaria de dar. Você vai ver e a gente vê no caminhar com Jesus, mediante a palavra de Deus, mediante a inspiração do Espírito Santo, Deus sempre nos responde. Pode ser com palavras também. Deus responde através de situações, Deus responde através de pessoas, e tem uma resposta que muitas vezes o ser humano tem dificuldade em entender, que é aquela resposta, que é a resposta através do silêncio. E Deus, até através do silêncio, Deus fala. Deus fala usando situações, Deus fala permitindo situações, Deus fala através de pessoas, Deus fala através da sua própria palavra, né? Se tem algo na minha vida que é um norte na minha vida, no meu coração, é a palavra de Deus, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Se tem algo que a gente pode confiar e acreditar, é a sua palavra. Eu faço questão de ter sempre a palavra de Deus perto. Tenho essa Bíblia, tenho umas 3 Bíblias no computador, no tablet aqui, tenho outras Bíblias em casa. Tem uma Bíblia em casa, e eu podia ter trazido aqui para mostrar para você, que é um Novo Testamento à prova d'água. Eu gosto de ter aquela Bíblia perto da piscina, né? Quer ver a Bíblia, quer ler a Bíblia, quer meditar alguma passagem na palavra de Deus. Tem ali uma Bíblia à prova d'água, é muito legal, né? Você está ali lendo a palavra de Deus, relaxando, está permitindo e está se permitindo, o Espírito Santo está falando com você, com o seu coração. Eu quero, na abertura desse culto, estar lendo com você aqui o Salmo de 139, a gente estava recentemente num culto de oração, e essa foi uma passagem que o Senhor colocou no meu coração, e eu acho tremendo. A gente tem visto assim, nessa época, sempre foi, não foi diferente, né? A grande verdade é que o ser humano sempre teve preocupação de passar por situações, tem gente que fala, né, de corpo fechado, corpo blindado, tem certos jargões aí no mundo. A grande verdade é que todo mundo quer ter a sua garantia de que vai estar bem, de que vai ser guardado, de que a sua família vai ser guardada. E eu quero compartilhar com você algo aqui que é muito poderoso, muito mais do que a minha palavra, muito mais do que algo que eu possa falar, ou até algo ainda assim que eu possa desejar por você,
mais profundo do que isso é a própria palavra de Deus, a respeito do cuidar de Deus pela nossa vida. Eu acho incrível, e eu acho assim, como às vezes o ser humano é roubado em não receber da palavra de Deus, em não ter essa intimidade com a palavra de Deus, em não ler a palavra de Deus, não só uma vez por dia, mas estar em contato com a palavra de Deus, que é viva, eficaz e traz resposta. A própria palavra de Deus diz que quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela cumpre a praxe. Ou seja, a palavra de Deus, quando é liberada, e é Deus realmente falando, quer seja através de um pastor, quer seja através de um apóstolo, de um mestre, quer seja através de um levita, quando Deus usa o seu vaso, quando Deus usa uma pessoa, e aquelas palavras, aquele verbo, né, a manifestação da glória de Deus, o falar de Deus, é algo tão sério. E isso que eu estou dizendo a você, compartilhando com você, a palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, quando Deus usa a vida de alguém para dizer algo a você, aquilo realmente vai acontecer. Se é a palavra de Deus, se é Deus que realmente está falando, você pode ter certeza, vai se cumprir, vai acontecer. Por isso que eu quero convidar você, quero receber você, quero falar para você aí, dá uma relaxada aí no sofá, onde você estiver assistindo, está na sala, onde que você esteja, de repente está no quarto, aí já foi descansar na cama, está se preparando para dormir, descansar, ou de repente você está na cozinha, comendo lanche e resolveu aí se conectar no culto da Igreja Águas Curadoras. De qualquer forma, onde quer que você esteja, ou como eu estava dizendo, né, está numa piscina aí, final de ano, está relaxando um pouco para fazer uma viagem, está na beira da praia, ouvindo a palavra de Deus, glórias a Deus por isso. Mas eu quero convidar você a, nesse momento, você a relaxar, você se acalmar, e disso que a gente está falando, disso que Deus está falando conosco nesse momento, de você assim, se abrir para a palavra de Deus. Esteja preparado para assistir os testemunhos. O que é um testemunho, pastor? O testemunho é uma testemunha, uma pessoa que dá um relato de vida a respeito daquilo que Deus está fazendo ou fez na sua vida. Então, assim, é algo muito sério. As pessoas que você vai estar vendo aqui são pessoas que você vai ver aí pelos próprios testemunhos das pessoas, falando a respeito daquilo que Deus tem feito na vida delas. Um testemunho de vida, um testemunho vivo, a respeito daquilo que Deus tem feito através dessa obra, da Igreja Águas Curadoras. São pessoas que estão conosco há 3, 6, 10 anos de ministério, e a gente tem caminhado junto, tem orado, tem clamado a Deus, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida e através da nossa vida, por pura misericórdia dele, por puro favor de Deus. Eu quero convidar você a relaxar, você a descansar, e você estar aberto para você pensar da seguinte forma: não precisa necessariamente ser da mesma maneira com que aconteceu com outras vidas, ser feito na sua vida. Você pode usar, e eu acho que o grande lance, a grande sacada do testemunho, é você saber que Deus faz. Como a própria palavra de Deus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Poxa, se Deus fez na vida do meu irmão, que eu conheço, ou que de repente eu não conheço, porque os testemunhos estão vindo, testemunhos de Água de São Pedro, testemunho de São Pedro, testemunho de Curitiba, testemunho lá dos Estados Unidos e de outros lugares, os testemunhos estão chegando, de gente que acompanha a gente nos cultos online, de gente que é grata a Deus, de Curitiba, eu acredito que vem testemunho também. Então, assim, você vê o que Deus tem feito na vida de uma pessoa, é uma oportunidade você pensar assim: poxa vida, já que ninguém é melhor do que ninguém, todos nós carecemos, a palavra de Deus diz, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, eu tenho esse entendimento de que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou mortal, eu tenho os meus limites, e eu preciso tanto da misericórdia de Deus como qualquer um dos meus irmãos. Todos nós temos eleições diferentes, todos nós temos um chamado diferente, todos nós temos papéis diferentes a serem desempenhados, a sermos usados por Deus, mas a grande verdade é que ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, a questão da responsabilidade muda, né? O próprio Deus fala na sua palavra, assim: a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Isso é o que muda perante a nossa vida e perante Deus, porque na verdade é tudo servo. Nós somos servos de Deus. Isso que interessa. Agora, quanto mais Deus dá para cada um, mais esse um vai ter que responder perante Deus com relação aos seus dons, com relação ao que Deus
teve graciosamente compartilhando. Porque se a gente para pensar, nem mesmo o nosso corpo é nosso, né? É algo que foi dado por Deus. O que você fez? O que você gerou, criou no seu corpo? A gente não faz nada, né? Não é capaz de fazer crescer, aumentar, diminuir um dedo, uma unha, um cabelo. É simplesmente a graça de Deus enquanto a gente está nesse corpo. E tudo aquilo que Deus, né, com grande amor, com grande alegria, esse Deus que jorra a bênção sobre a nossa vida, que fez toda essa natureza, criou todas as coisas para nós podermos gozar e aprender e usufruir, né, com isso. Poxa vida, a gente tem tanta coisa para ser grato, e mais ainda a palavra dele que nos dá a proteção, que eu quero ler com você aí, você que já ligou, você que já abriu a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do versículo 1, a palavra de Deus fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. Olha só o que diz esse versículo agora. De longe percebes os meus pensamentos. Eu vejo assim, tantas vezes as pessoas se questionando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está prestando atenção em mim? Será que Deus ouve a minha voz? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus se preocupa comigo a ponto de ouvir aquilo que eu falo? Cara, presta atenção. Deus está falando aqui na sua palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Estou lendo o Salmo 139, versículo 1. Não é a minha ideia, não é a minha imaginação, mas é a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, se você tem um aplicativo que você pode abrir a Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora e verificar se aquilo que eu estou falando é verdade. Verificar se aquilo que eu estou dizendo é uma ideia minha, se é um pensamento positivo que às vezes o pessoal fala, ou se realmente é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em outro idioma pode ser, ou em português, você vai ver assim, no versículo 2, né? Falei que era no primeiro, mas no Salmo 139 você vê lá no versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto? De longe percebes os meus pensamentos. Se ele fala que ele percebe os meus pensamentos, se ele tem conhecimento, se ele tem entendimento a respeito dos meus pensamentos, quanto mais aquilo que eu falo, quanto mais aquilo que eu digo. Então, quando você fala assim, não fale mais, não questione mais. Não sei se Deus está me ouvindo, não sei se Deus está prestando atenção quando eu oro. Será que Deus ouviu a minha oração? Não faça esse tipo de questionamento. Porque hoje você tem um entendimento de que Deus conhece muito mais do que daquilo que você diz. Deus conhece os teus pensamentos de longe. Para você ver o quanto que Deus presta atenção na sua vida. E ele continua assim no versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos, e eu enfatizo, todos, os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Você prestou atenção? Vou ler de novo. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Meu Deus do céu, como o salmista é feliz em se expressar dessa forma, como o salmista é feliz e tem conhecimento daquilo que é relacionamento de Deus com a sua pessoa, daquilo que é o cuidado de Deus, a proteção divina com relação à sua pessoa, daquilo que Deus tem e faz com relação à sua vida, de guardar, de proteger. E eu quero fazer uma oração por você agora, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Eu tenho recebido testemunhos. Na verdade, não é um dos que você vai assistir, mas as orações e os pedidos de oração que entram no celular da igreja é uma coisa assim que toca e mexe muito com o meu coração. Quando a pessoa fala assim, pastor, aquela oração que você mandou para mim, aquele áudio que é uma oração que você mandou para mim, eu salvei no meu celular, eu gravei em casa, eu escuto todo dia de manhã, eu escuto todo dia antes de deitar, eu escuto aquela oração pelo menos uma vez por dia. Isso é algo que toca muito meu coração. Isso é algo que fala muito ao meu espírito. Porque é muito bom a gente ver Deus se manifestar através de um áudio que é gravado, através de uma oração que é enviada, e uma vida está ali sendo alimentada
e espiritualmente por aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero orar por você agora, e justamente aqui quando ele fala, né, no Salmo 139, 5, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Quem sou eu para ter esse privilégio de saber que Deus vai por trás, Deus vai à frente, e muito mais do que isso, Ele põe a sua mão sobre mim, sobre a minha vida. Santo Eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, porque ainda não merecedores, pela tua graça, pelo teu favor, o Senhor nos protege por trás, o Senhor toma a nossa frente. O Senhor toca a nossa vida. Eu posso ter a certeza absoluta de que muito mais do que se ouvir uma simples oração que eu falo, a sua palavra me garante que de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. E essa oração que eu faço, Senhor, a pedir pela vida, cada vida, Senhor, que está assistindo esse culto online agora, essa oração que eu faço, Senhor, para que eles possam ter essa experiência, para que eles possam ter esse relacionamento contigo, Senhor, de te conhecer, de saber, de sentir, até fisicamente, se possível for, que a tua presença se faz ali manifesta, que o Senhor jamais abandonou o seu servo, que o Senhor jamais abandonou a vida da tua serva, que o Senhor se esteve ali, o Senhor se manteve, o Senhor se fez ali, sempre presente, Senhor, a interceder através da pessoa do Espírito Santo, pela vida do teu amado, pela vida da tua amada, Senhor, a interceder através da tua pessoa, Espírito Santo, a interceder por aqueles que estão passando por um momento de aflição, a interceder por aquelas vidas que têm clamado e buscado saída, resultado, ideias perante o teu altar, aqueles que têm ouvido essa palavra, que têm acessado esse culto, buscando uma resposta, buscando uma palavra tua, liberada pelo teu altar, ciente, Senhor, que quando o Senhor fala, quando o Senhor libera, quando o Senhor diz algo, algo é gerado no mundo espiritual, algo é criado no mundo espiritual, a sua vida é tocada no mundo espiritual, a sua vida é tocada fisicamente, quando o Senhor fala algo. E eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse culto agora, Senhor, que estão em busca de uma palavra, que estão em busca de uma resposta, que seja a própria palavra sua, meu Deus, que seja a tua própria palavra, Senhor, a falar com a vida do teu servo, a falar com a vida da tua serva. Eu intercedo agora, e eu clamo a ti agora, eu invoco a tua presença agora, eu faço uso da virtude derramada sobre a nossa vida, graciosamente, que num dia de um sábado à tarde, o Senhor graciosamente falou e disse, sobre a sua vida eu derramo a virtude do Senhor. Eu faço uso dessa palavra agora, e eu declaro, no mundo espiritual, que eu uso o poder de Deus ministrado sobre a minha vida, a ser quebradas cadeias sobre a tua vida, sobre você que está assistindo esse programa agora, sobre você que está assistindo esse culto agora. O Senhor quebre cadeias espirituais na tua vida. O Senhor abra espaço na tua vida. Tudo aquilo que tem sido trazido sobre a tua vida, de opressão, de cadeia, de tristeza, de desgaste espiritual. Eu lanço essa palavra sobre a tua vida agora. Sejam quebradas cadeias, todo espírito de opressão, espírito de morte, espírito de tristeza, todo abatimento na tua alma, todo abatimento no teu espírito, seja denunciado no mundo espiritual agora. Recebe virtude do Senhor, recebe poder do Senhor, recebe renovo do Senhor sobre a tua vida, recebe da graça do Senhor na tua vida, recebe renovo, recebe restauração, o espírito da reconciliação, o entendimento sobrenatural, a paz que excede todo entendimento, venha sobre a sua casa, venha sobre o seu lar, venha sobre o seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Haja manifestação de milagre, haja manifestação de maravilhas, haja manifestação da obra do Senhor, a restaurar a tua empresa, a tirar a tua empresa do colapso, a tirar a tua empresa da bancarrota, a tirar a tua empresa da falência, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor se manifeste na tua empresa, o Senhor se manifeste no teu trabalho, o Senhor se manifeste onde você está agora, que você possa ser visitado, que você possa ser visitada pela glória do Senhor. Haja manifestação do seu poder e você saiba que no dia de hoje, nesse dia que a gente chama de hoje,
Foi o dia que o Senhor me visitou. Foi o dia que eu tive minha vida mudada. Conforme fala a palavra do Senhor, o puro transformado em purim. Toda maldição seja transformada em bênção na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de perseguição bata em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero continuar aqui nessa abertura de culto. E lá vem o pastor falar de dinheiro. Sim, tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de recursos. Precisa de recursos para pagar conta de água, de luz. Você sabe como funciona? Você não vive, não mora num lugar? Então, a sua contribuição faz toda a diferença. Se você tem amor por essa obra, e se você segue a palavra de Deus, conforme fala em Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Pô, o pastor está falando aí de dinheiro, e aí não teve nenhum louvor, nada, não viu um testemunho, já está aí ele falando de dinheiro. Sabe o que acontece? Você está assistindo um culto especial, você está assistindo uma programação especial. Nós estamos fazendo uma sequência diferente daquilo que está sendo feito aqui hoje, daquilo que você está assistindo. Sabe por quê? Porque o pastor está só fazendo uma abertura, tem uma série de testemunhos que foram gravados, então eu já preciso fazer a minha parte de uma vez só. Por isso que eu já falarei da questão financeira também. E eu creio que, se possível for, nós vamos colocar louvores nesse culto que está sendo transmitido. Então, fique na paz do Senhor, o Senhor possa continuar falando poderosamente no teu coração. Na sequência, nós vamos ter alguns testemunhos aí. Eu volto no final, depois dos testemunhos, para fazer uma oração por você, para deixar a bênção apostólica sobre a tua vida. Meu nome é Carlos Siqueira, eu sou membro da Igreja Águas Curadoras e eu sou grato a Deus pelo movimento que Ele fez, da forma que Ele me trouxe nesse ministério, né? Embora pertencente ao outro, eu tive a bênção para poder participar desse ministério e ajudar o pastor Cláudio, que veio de fora. E Deus tem feito muitas obras na minha vida, tem trazido minha família para esse ministério também, né? A minha esposa também serve a Deus nesse ministério, a minha filha também, que mora em Curitiba, também tem sido membro dessa igreja também, e Deus tem nos abençoado muito. Mas, na verdade, assim, eu não sou muito de palavra, eu vivo o que a palavra me ensina e eu fico de referência para mim a palavra de Deus. Então, é da forma que eu me expresso, eu não sou um pregador, não tenho esse dom, eu sou músico, louvo a Deus. O que eu faço na minha vida para Deus é que eu transmito as coisas que eu vivo na presença dEle. Eu sei que Ele é um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo vê. E lendo na palavra de Deus, que a palavra de Deus é um dom de fé, de crer na palavra de Deus, então ou você crê em tudo ou em crer nada. E usar a palavra de Deus como partes para que faça parte da sua vida e ajude alguma coisa, é apenas um livro de referência, um livro para aconselhamento. Mas a palavra de Deus é transformada na palavra. E a Bíblia aberta, ela se transforma a boca de Deus para aquele que crê. Então, eu entendo dessa forma. Eu vivo a palavra de Deus. Então, para mim, não importa se foi escrito por homens ou não, né? Para mim está escrito, eu tenho o dom da fé, ou acredito em tudo ou acredito em nada, então eu não serve. Então para mim já começa assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois disso vem um ponto final, eu não preciso discutir se Ele fez em 2 dias, em 3 dias, 6 dias, se Ele criou o sol primeiro, se Ele criou a estrela, colocou da forma que Ele fez. Ou eu creio, eu não creio. Então para mim é um livro de referência e que pela fé se torna um documento, né? Que você pode ver, até posso mostrar aqui, para mim o que importa é isso, ó. Isso aqui é um documento, está escrito aqui, Velho Testamento e Novo Testamento. E o que é um testamento? Testamento é um livro, é um documento, na verdade, que os seus pais deixam para você, para que você tenha direito
na sua herança, tá? Então, eu não posso pegar partes que me servem para mim herdar. Ou eu faço a vontade do meu pai, ou não. Meu pai pode ser uma pessoa de muitos bens, mas ele tem 10 filhos. Ele fala, por primeiro eu quero deixar uma casa e uma fazenda. Por outro eu quero deixar 30 vacas, 12 cachorros, 30 ovelhas. É a vontade dele. Então, na palavra de Deus, Deus expressa a vontade dele aqui. Para que você consiga ter direito, né? Deus quer que você, a primeira posse que você tem que ter é chamar Deus de Pai. Porque todos nós somos criatura. A partir disso que você começa a chamar Deus de Pai, ele se torna Pai. Senão você é simplesmente uma criatura. E para que esse documento seja um documento válido, como Deus fez, o que ele fez? Ele colocou o filho dele para assinar o documento do testamento. Teve que ter autoridade, teve que ter originalidade. E foi pago com o sangue do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus assinou esse documento, esse testamento, que te dá direito. Esse livro aqui, esse livro não é para os cristãos, não é para os muçulmanos, não é para os judeus, é para toda a humanidade. Esse livro é um testamento, é para aquele que toma posse, né? E nesse ministério eu aprendi muito com isso. Graças a Deus, o pastor Cláudio, ele é uma pessoa firme, que ele não vem com papinha. Ele é um pastor muito dedicado na palavra de Deus, que vai buscar profundamente a palavra. Então, eu sou grato a Deus nisso, né? Pelo que ele faz, pela dedicação que ele tem, pelo ministério que ele trouxe, pelas obras que Deus tem feito nesse ministério. A gente está vendo os testemunhos de outras pessoas que ele faz aqui, faz lá. Eu sou grato a Deus por isso, pela vida dele. E aproveitando, já que estou falando da palavra de Deus, eu sou grato a Deus que eu estou aqui na minha mão aqui, essa lembrancinha da Alemanha, que eu gostaria de orar pela Alemanha, porque através de Martinho Lutero houve-se a revolução da graça de Deus, teve a liberdade do povo conhecer. Então eu sou grato a Deus pela essa fração que Deus permitiu que Deus usasse o servo de Deus. Não estou falando mal da Igreja Católica, né? Porque graças à Igreja Católica, ela que conservou a palavra de Deus, né? Se não fosse ela, eu não tinha acesso a nada, mas a gente tem que tomar posse. Então esse aqui é um documento, então eu gostaria de orar pela Alemanha, que ela se dividiu e graças a Deus voltou a ser uma nação de novo, que Deus quer de nós a nossa liberdade, que ninguém seja cativo de ninguém. Então eu agradeço a Deus por tudo, por que tem feito, e que oramos pela Alemanha para que faça renovar aquele povo, que aquele povo possa ser renovado na presença de Deus, que possa ter filhos, gerar filhos jovens, que hoje tem uma idade já de terceira idade, é um país velho, na verdade, de idades. Então que Deus possa entrar lá, renovar tudo que ele fez para o mundo inteiro através de Martinho Lutero. Deus possa abençoar a Alemanha e que os jovens tenham o entendimento de buscar a presença de Deus. Então isso eu peço em nome do Senhor Jesus. Fica aqui o meu convite para você. Tome posse, seja filho de Deus, não seja uma criatura. Tome posse desse testamento, que para você ter direito, porque esse testamento foi assinado com o sangue do Senhor Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe. Eu sou a Cris, tenho 42 anos, eu trabalho como operadora. Antes não que eu não acreditava em Deus, acreditava em Deus, mas eu não era convertida ainda, eu não tinha aceitado Jesus. Então, um belo dia, descobri que eu tinha endometriose severa. Nesse dia, eu precisei fazer uns exames, que eu fui operada às pressas. Chegando na hora da operação, o médico falou para mim que, infelizmente, eu ia perder minha bexiga, não tinha o que fazer. A única coisa que ele podia fazer por mim era usar uma bolsinha, e não tinha mais nenhum tipo de recurso. Só que nesse momento eu não aceitava, eu não conseguia aceitar que eu podia perder minha bexiga. Então eu pedi para Deus que me levasse. Eu falei para o médico também que eu preferia morrer do que usar a bolsinha. Então eu fui operada. Nesse momento, quando eu acordei, eu tinha uma bolsinha do lado, cheia de xixi. Então na minha cabeça eu tinha perdido a bexiga. Quando o médico chegou, ele olhou para mim e falou: Cris, precisamos conversar. E aí eu pensei, não tenho bexiga mais. Só que, por incrível que pareça, meu útero estava tão grande, mas tão grande, que minha bexiga foi parar em cima do útero.
Deus fez um milagre na minha vida nesse momento, porque tinha um propósito para mim, porque senão eu acredito que eu teria morrido, ou eu teria perdido a bexiga, ou eu teria perdido a fé, porque eu não ia conseguir acreditar que Deus existia, teria me abandonado nesse momento. Eu não ia conseguir aceitar isso, eu não ia conseguir conviver com isso. Nesse momento eu acredito que Jesus fez um milagre na minha vida. Meu nome é Luísa, eu pertenço ao Ministério Águas Curadoras desde a sua fundação. E eu quero deixar uma palavra ao seu e ao nosso coração a respeito de tudo aquilo que o Senhor faz por nós. E agora em dezembro, Natal, mês de aniversário do Senhor Jesus, o nosso Salvador, a palavra de Deus nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu quero dizer que quando eu cheguei nesse ministério, eu cheguei muito quebrada por uma série de situações que eu havia vivido. E foi nesse ministério, durante esses 10 anos de ministério, que o Senhor Jesus foi restaurando a minha vida, derramando sobre mim a direção do Espírito Santo de Deus, segurando nas minhas mãos, me sustentando, me curando, me libertando e me salvando. E para concluir, eu quero deixar uma palavra que encontra-se em Hebreus a respeito do ministério excelente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra para o seu e para o meu coração. E diz assim, Hebreus 1: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. Jesus sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, portanto, é vivo, verdadeiro, e eu só estou aqui falando isso para você, porque de fato o Senhor Jesus é aquele que esteve morto, mas eis que está vivo, pelos séculos dos séculos. Amém. Intercede por nós diante de Deus, nos ama com amor poderoso, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, para que tivéssemos a vida eterna. Que Deus, portanto, abençoe você, sua família e toda a nação brasileira. E oramos a Deus pelo Brasil, aqui representado por esses símbolos Brasília. Pedimos ao Senhor um país mais justo, mais solidário e mais igualitário. E que a alegria da salvação neste Natal, neste ano que se inicia e mesmo neste ano que se finda, esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. Em nome de Jesus, amamos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Meu nome é Márcia, eu sou membro da Igreja Águas Curadoras. Eu honro esse ministério, sou grata a Deus por esse ministério e por tudo que eu aprendi nesse tempo que eu tenho caminhado junto com esse ministério. Eu louvo a Deus por esse ministério e eu sei que foi levantado por Deus. E eu escolhi algo para falar, um testemunho de algo que eu vivi, e foi a forma como eu cheguei a Jesus Cristo, que eu conheci Jesus, e foi através de uma depressão profunda. Um processo de 5 anos, cujo propósito era eu chegar e conhecer Jesus Cristo. E eu me recordo de como foi esse dia. O Senhor não enviou ninguém na minha casa para que eu fosse curada, porque o propósito era eu ir até Ele. E quando eu cheguei,
na igreja, uma pequena igreja. Na verdade, era na casa de uma irmã, e eu tive um encontro com Jesus. Ninguém falou, nem liberou uma palavra de cura, nada, mas era algo entre eu e Jesus, um encontro marcado. Eu o encontrei ali, um lugar simples, sem a interferência de ninguém, e eu fui curada sem que ninguém me dissesse: "Oh, Jesus está te curando", não. Eu me senti curada e eu me senti abraçada em Jesus Cristo. Eu ainda sinto, ainda tenho a percepção daquele abraço. E isso foi o que me manteve por muitas vezes. Processos que nós passamos ao decorrer da nossa vida e que nos levam a Jesus. E porque eu escolhi esse testemunho? Porque eu quero dizer que Jesus ainda cura. E Jesus operou muitas outras curas, muitos outros milagres. Eu vivi milagres. Eu vi milagres acontecendo na vida da minha filha. E eu vi um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né, como família. Eu vivi a provisão de Deus. Então, a palavra que eu quero deixar é: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus tem algo a te mostrar que você ainda não viu, que você ainda não viveu. Ainda que muitas vezes você se sinta perdido, às vezes sem saída, às vezes as situações se apresentam a nós como impossíveis. E Jesus é especialista nisso. Eu quero deixar uma palavra porque eu entendo que que essa palavra está alinhada com esse tempo. Essa palavra está em Isaías 54, 3. 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitados as cidades assoladas. Eu creio que esse é um tempo de um mover de Deus diferente, é um novo tempo que começa e é um transbordar de Deus. Eu creio que esse é um tempo de milagre, de cura, de salvação, um tempo de restauração sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, esse ano que termina, e que o seu coração seja cheio de esperança, de fé, renovado no Espírito Santo e na sua fé, que Deus pode fazer todas as coisas. Para Deus nada é impossível. E eu gostaria de orar por Curitiba, fazer uma oração, essa é a imagem, e uma intercessão por Curitiba. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, Senhor, em intercessão, Senhor, pela cidade de Curitiba, onde a minha filha reside agora, Pai, nesse momento. Ó Deus, eu te peço que as tuas bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre essa cidade, e que haja esse transbordar do Senhor, que haja um transbordar do Espírito Santo, Senhor, sobre cada canto, sobre cada lugar, Senhor, que o Senhor visite pessoas em condições de rua, Senhor, pessoas que são esquecidas, pessoas que não têm quem suplique por elas, Pai. Eu intercedo, Senhor,
para que a tua graça, Senhor, para que a tua salvação, para que a tua libertação, Senhor, venha sobre essa cidade, que Curitiba seja conhecida como uma cidade que serve a Jesus Cristo, que eu declaro que seja estabelecido o reino de Deus naquele lugar, Senhor. Curitiba é uma cidade muito bonita, muito cuidada, mas sem Ti, Senhor, sem a Tua presença, Pai, nada faz sentido. Então eu oro e intercedo, Senhor, pela cidade de Curitiba, que não seja apenas bonita, mas seja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, e seja uma cidade acolhedora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não disse que eu ia voltar? Estou aqui de volta para fazer uma oração por você. Eu tenho certeza que, pelo menos comigo, todos os testemunhos que eu assisti falaram muito no meu coração, no meu espírito, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza. Eu tenho certeza que, se não todos os testemunhos falaram muito com você. E vai ser assim que vai ser. Esses cultos até o final do ano, até a gente terminar o ano. Vamos terminar o ano juntos aqui. E também o primeiro culto do ano que vem, de 2022, primeiro domingo, também vai ter assim uma sequência de testemunhos para você começar o ano aí cheio de alegria, cheio de energia, sabendo que Deus está no controle. Por falar em testemunho, essa semana eu estive fazendo uma oração. Olha só, deixa eu ver o nome aqui, o Arnaldo, né? O Arnaldo estava numa situação que veio por uma intercessão, por uma oração pela vida do Renan. Renan, a gente continua orando pela vida do Arnaldo. E foi assim. Entrou um áudio do Renan pedindo uma ajuda, uma situação que o Arnaldo está passando, e pediu para a gente orar, para a gente apresentar a Deus. A gente orou, orei juntamente com o Renan, em áudio, por WhatsApp, como a gente faz hoje em dia, né? E não deu 5 minutos. Entrou a mensagem do Renan: pastor, aquilo que precisava ser liberado para ser feito um determinado andamento, numa situação, Deus respondeu a oração. Foram menos de 5 minutos. Tem outra pessoa que eu tenho contato, essa pessoa esses dias, 2 semanas atrás, ela falou assim: você não pode orar, apresentar, eu sei que você é pastor, né? Pode aí orar. A pessoa estava para receber uma herança. E teve um entrave lá entre essa pessoa e o pai dela, não posso falar muito detalhe assim, um valor significativo. Passa assim da casa, passa um valor bem alto. E aí a pessoa fala assim: pastor, eu sei que você é pastor, tal, além de trabalhar com idiomas, tal, você não pode orar aí, né? Não sei como é que você faz, tal. A pessoa fica assim meio acanhada de falar. Você não pode orar? Eu falei assim: eu vou orar, vou apresentar a tua situação a Deus. Em 2 semanas, Deus trouxe uma resposta. Aquilo que era uma herança, que o pai não queria entregar de jeito nenhum. Deus tomou 2 pessoas que foram interceder perante o pai dessa pessoa, apresentar a situação. E essa semana, o pai escreveu um cheque lá, valor bem alto, muito alto, e foi depositado na conta dessa pessoa. Imagina a alegria dessa pessoa em receber uma herança que era devida, que era por direito dele. E às vezes a gente faz assim uma simples oração: Deus, pela sua graça, pelo seu amor, manifesta da sua glória. São muitos testemunhos que a gente tem, e são muitas as situações que a gente tem a agradecer a Deus. Santo e eterno Deus, nós continuamos na tua presença. O culto está acabando, mas nós continuamos na tua presença, nosso coração cheio de alegria, te agradecer, louvar e agradecer teu santo nome, por quem tu és, muito mais do que o Senhor faz. Nós não buscamos as tuas mãos, mas nós te somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por cada oração respondida, por cada oração que não foi respondida do jeito que a gente imaginava, mas que o Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, tem se manifestado no nosso meio, tem nos mostrado do teu favor, do teu amor, da tua proteção. Em o nome do Senhor Jesus que nós oramos.
Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Domingo que vem, mais testemunhos para aquecer o teu coração. Não perca.